Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá, hoje a gente vai mergulhar nos materiais que tratam de um tema, assim, super delicado e muito importante, a experiência de uma criança dentro de um hospital. Um tema essencial, né? Totalmente. E as fontes que a gente tem aqui são materiais didáticos, sabe? Slides de aula, roteiro de vídeo, plano de podcast, todos focados no papel da psicologia hospitalar. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que realmente significa humanização nesse ambiente. Porque, logo de cara, uma das fontes já solta uma provocação que me pegou. Humanização não é gentileza. Pronto. Essa frase já obriga a gente a começar de outro lugar. Essa frase é ótima, né? Porque ela já quebra uma ideia muito comum. Exato. É óbvio que gentileza é importante. Ninguém está dizendo o contrário, claro, mas o ponto dos materiais é que a humanização é algo muito mais estruturado, mais estruturado. Não é só um ato isolado. Não é só o profissional ser simpático. É uma política pública do SUS, a PNH, a Política Nacional de Humanização, é uma diretriz, um jeito de organizar o cuidado todo, sabe? Entendi. Então, o que eu estou captando aqui dos materiais é que o verdadeiro pulo do gato dessa política é uma mudança de foco. Sim. É parar de olhar só para a doença, para o procedimento, para o leito 3B com apendicite e começar a enxergar o sujeito, a criança que está ali com seus medos, sua família. Exatamente. A ideia é olhar para a pessoa como um todo, né? Não é só o corpo doente. É o psicológico, o social, é o que as fontes chamam de cuidado biopsicossocial. Certo. E o mais fascinante para mim é que essa política, a PNH, ela nasce justamente para combater aquele modelo de cuidado todo fatiado, que ainda existe muito. Aquele que um médico olha o osso, o outro o pulmão. Isso, mas às vezes ninguém para olhar para a criança, que é a dona daquele osso e daquele pulmão. A PNH quer juntar tudo. O paciente, a família, a equipe e até o território de onde eles vêm. E essa ideia fica ainda mais potente quando as fontes falam que a criança tem que ser vista como um sujeito de direitos e não um objeto de tratamento. Nossa, essa distinção é tudo. No começo parece só um jogo de palavras, né? Mas quando a gente para pensar... Muda completamente a abordagem. Muda tudo. Um objeto é passivo. Ele só recebe o tratamento. Um sujeito, ele participa, ele tem voz, tem direitos. E isso, aliás, é algo que o Conselho Federal de Psicologia reforça muito segundo os materiais. E qual o impacto disso na prática, no dia a dia? É gigantesco. Pensa assim, se a criança é um objeto, a equipe entra, faz o procedimento e sai. Acabou. Agora, se ela é um sujeito de direitos, talvez a gente precise parar, sabe? Se abaixar na altura dela e explicar de um jeito que ela entenda o que vai acontecer. Uma negociação, talvez? Exato. Tipo, olha, agora a gente precisa colocar o remédio, mas depois podemos ler uma história. Que tal? Preservar a dignidade dela, a autonomia possível, mesmo num ambiente tão controlado como um hospital. É uma virada de chave. O que me leva a pensar, se essa é a abordagem ideal, como é a experiência real da criança quando isso não acontece? As fontes são bem diretas nisso. O hospital não é um lugar emocionalmente neutro. De jeito nenhum. A internação é descrita como uma ruptura brutal. Brutal em que sentido? Em todos os sentidos. A criança é arrancada da rotina dela, da escola, dos amigos, dos brinquedos, que são as ferramentas dela para entender o mundo. Perde o controle, né? Totalmente. Perde o controle sobre o próprio corpo, que passa a ser furado, examinado, manipulado. Perde o controle sobre o tempo, sobre o que vai comer, quando vai dormir. Para um adulto isso já é muito difícil. Agora imagina para uma criança que está construindo a noção de segurança dela. É aterrorizante. E os materiais descrevem as consequências. Medo, insegurança profunda e até o que eles chamam de regressão de comportamento. Isso. A criança que já tinha parado de fazer xixi na cama volta a fazer.
Aquela que falava super bem, começa a gaguejar. É o corpo e a mente dela gritando que algo está muito errado. E tem uma camada a mais que as fontes trazem e que é crucial. A família também adoece emocionalmente. Isso é muito forte. A angústia não é só da criança, sabe? Sim, esse ponto merece atenção. Quando as fontes falam que a família adoece, do que a gente está falando na prática. Olha, de muitas coisas. Pais que perdem o emprego porque precisam se revezar no hospital. A vida financeira vai para o espaço. E os outros filhos? Exato. Os irmãos que ficam em casa se sentindo abandonados às vezes. O casal. A dinâmica do casal é posta à prova sob um estresse absurdo. E muitas vezes, um dos cuidadores, geralmente a mãe, vira uma acompanhante profissional. E a identidade dela, a saúde dela, fica em segundo plano. Nossa. Então, ignorar essa família é deixar a criança ainda mais sozinha, porque eles são a base de segurança dela. O que me lembra uma citação de uma profissional, uma tal de Lela, que aparece várias vezes aqui. Ela diz: cuidar da criança é também cuidar do modo como ela vive o hospital. Perfeito. Essa frase é a essência. É o resumo de tudo. Não é só curar a doença, é gerenciar a experiência toda. O impacto que aquele lugar vai ter na vida da criança e de todo mundo em volta. Captura todo, porque o modo como se vive o hospital é exatamente o campo de trabalho da psicologia. É ali que dá para intervir e transformar algo que seria só trauma em uma experiência que, apesar de dura, pode ser atravessado com mais recursos, com dignidade. Essa ideia de gerenciar a experiência é muito boa. Mas como isso funciona no dia a dia? Quem faz essa ponte entre o sentimento da criança e a rotina do hospital que é mais fria, mais técnica? Então, as fontes apontam para o psicólogo como um articulador do cuidado. Eu adoro esse termo. Articulador é bom mesmo. É a palavra perfeita, porque o papel desse profissional é exatamente construir pontes. Uma ponte entre o sofrimento da criança, que muitas vezes não vem em palavras, e os procedimentos. Uma ponte entre a angústia dos pais e a linguagem da equipe, sabe? Traduzindo o MED6 e também levando as preocupações da família para a equipe. E qual a principal ferramenta para construir essas pontes? Os materiais dão um nome que eu achei genial: escuta qualificada. Sim. E eles vão além. Chamam essa escuta de uma tecnologia de cuidado. Chamar de tecnologia é brilhante, né? É proposital. Tira a escuta daquele lugar do senso comum, de que é só bater um papo. Não é um bate-papo. De jeito nenhum. É uma ferramenta sofisticada, uma técnica que envolve ouvir o que a criança fala, claro, mas também o que ela não fala. O silêncio, o desenho que ela faz, o jeito que ela brinca. Às vezes ela pega um boneco e faz o boneco passar por tudo que ela está passando. É um diagnóstico ali na brincadeira. Exato! É um instrumento poderoso de diagnóstico e de intervenção. É por essa escuta que a gente acessa o mundo da criança e consegue ajudar. E aqui que a conversa fica bem interessante, porque as fontes argumentam que tudo isso não é só para deixar o ambiente mais bonitinho. Não mesmo. Tem um impacto clínico direto, mensurável. Os materiais afirmam que a humanização melhora a adesão ao tratamento e o prognóstico geral. Sim, e essa é a virada de chave. É o argumento que mostra que a psicologia hospitalar não é um luxo, é uma peça central do tratamento. Como assim? Uma criança que se sente segura, que entende o que está acontecendo, que tem um espaço para botar um medo para fora. É uma criança que vai colaborar mais. Faz sentido. Que vai aceitar melhor o remédio, que vai comer melhor, que talvez precise de menos sedação para um exame. O emocional e o físico não estão separados. O bem-estar psíquico acelera a cura do corpo. Isso é quase contraintuitivo para um modelo puramente biomédico, né? Que talvez visse isso como um custo extra, um tempo perdido. Pois é. Mas as fontes argumentam o oposto. É um investimento que gera resultado clínico e, no fim, pode até otimizar o processo. Que loucura. E isso conecta com o que as fontes falam de teóricos como Angerame Camo, que já nos anos 90 falava dessa transição do modelo biomédico para o biopsicossocial. Não é uma ideia nova, mas o que a gente vê hoje é a tentativa de colocar essa teoria na prática,
com políticas como a PNH. Ou seja, ignorar o psicológico não é só uma falha de empatia. É uma falha clínica, é como tentar fazer um carro andar com 3 pneus. Pode até se mover, mas não vai chegar longe, nem vai chegar bem. E isso me leva para a última parte da nossa análise, que é pensar no que fica depois da alta, no legado disso tudo. E tem uma das frases mais fortes de todo o material, também da Lela, que diz: a memória emocional da criança sobre o hospital pode durar mais que a doença. Nossa, essa frase, ela é de arrepiar. Totalmente. É de arrepiar porque é a mais pura verdade. A doença vai embora, a cicatriz física some, mas a marca psíquica, a lembrança do medo, da dor, da solidão, ou, pelo contrário, do acolhimento, isso fica. E isso pode definir a relação da pessoa com a saúde para sempre. Exatamente. A experiência no hospital na infância pode moldar como aquela pessoa, quando adulta, vai lidar com médicos, com exames, com o cuidado da própria saúde pelo resto da vida. Quer dizer, uma experiência ruim na infância pode criar um adulto que evita ir ao médico, que tem pavor de agulha, que não confia no sistema. Sem dúvida. Pode gerar fobias, ansiedade crônica com temas de saúde, uma desconfiança. Por outro lado, uma experiência em que a criança se sentiu respeitada, cuidada, pode formar um adulto que entende a saúde como uma parceria. O que acontece naquele leito ecoa por décadas. É por isso que outra citação da Lela faz tanto sentido. Ela diz: humanizar é reconhecer que, mesmo no hospital, a infância continua existindo. Isso. A vida não para, né? A criança não aperta um botão de pausa. A infância não fica em compasso de espera. Não fica. A necessidade de brincar, de aprender, de se sentir segura, de ter a mãe por perto, nada disso some por causa de um diagnóstico. O hospital, queira ou não, vira o palco onde a infância dela tem que continuar. E aí que um dos autores citados, um tal de Macedo, lança a pergunta mais desafiadora de todas. Ah, essa pergunta é? Ele questiona: se o cuidado ignora o mundo emocional da criança, ele ainda pode ser chamado de tratamento? Uau! Essa pergunta vai no coração do que é cuidar. Ela sugere que um procedimento que cura o corpo, mas quebra o espírito, é um tratamento falho. Pode ser até o que a gente chama de iatrogenia. Iatrogenia, que é quando o próprio tratamento causa um novo dano, é isso? Exato. Um dano que não aparece no raio-x, mas que aparece em pesadelos, em ansiedade, na dificuldade de se relacionar. A pergunta do Macedo nos força a questionar: qual o nosso objetivo final? Certo. É só ter um laudo de alta escrito curado? Ou é devolver para a sociedade uma pessoa, criança e futuro adulto, que está física e emocionalmente íntegra? O cuidado integral de verdade precisa responder a isso. Aos pontos, eu diria que o principal é: primeiro, humanização é uma política estruturada, a PNH. Não é só ser legal. É uma estratégia de cuidado. Exato. Segundo, que a internação é um evento que abala a criança e a família em todas as dimensões. E, por fim, que a psicologia entra como essa peça-chave, essa articuladora que usa a escuta como tecnologia para garantir que o tratamento seja de fato integral e mais eficaz por causa disso. Acho que é um ótimo resumo. E a gente pode encerrar com a reflexão final que os próprios materiais propõem, né? Qual seria? Eles nos empurram para pensar além da alta, para o futuro daquela criança, e nos deixam com uma última questão no ar. Que adulto estamos ajudando a formar quando ignoramos a infância dentro do hospital? Nossa. Essa é uma pergunta que sai dos muros do hospital e fala sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo. É um convite para a gente pensar em como cada gesto, cada palavra dita no quarto de hospital está moldando não apenas corpos que se curam, mas vidas inteiras. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.